dentro do tema Tinha Tudo para Dar Errado. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, lendo a partir do versículo 27. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes, tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, julgavam que Paulo o introduzira no templo. Versículo 30, o que aconteceu com a cidade? Leia comigo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo e, de novo, agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. 31, procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. 32, então quem é este? Não, o comandante da força, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de quê? De quê? Até aí você já viu Paulo ser agarrado, Paulo ser puxado, e agora você está vendo Paulo ser? Tinha tudo para dar errado esse negócio, minha gente. 33, aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse o quê? Acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Pela lógica, Paulo devia ser uma pessoa terrível. Para sofrer isso tudo ali, o comandante chegou chegando. 34, na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. O que você acha que quer dizer recolhido à fortaleza? É um termo leve, né? Recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, guarde isso, ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem. Por quê, gente? Por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia, gritando o quê? Como é que a massa grita mata-o? Assim? E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio, que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escada, fez com a mão sinal ao povo. O que aconteceu? Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo, e o dizendo continua no capítulo 22. Vamos parar aqui. Existem circunstâncias na nossa vida que são muito complexas. Existem fases da nossa vida que parece que elas não vão acabar bem. Existem situações que nós vamos enfrentar e que aparentemente não vai ter solução, não vai ter jeito, não vai ter saída, não vai ter alternativa, não vai ter uma outra possibilidade, não haverá uma outra via, não haverá um socorro, não vai acontecer um milagre. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para dar errado. Esse texto retrata algumas coisas especiais. A primeira delas é a fúria da multidão. Ele caiu na fúria da multidão.
Não queira cair na fúria da multidão. A multidão não raciocina, a multidão não tem misericórdia, a multidão não tem graça, a multidão só tem ira. Ele caiu na fúria da multidão e a multidão estava cheia de ódio. Cheia de ódio. Ser odioso é uma coisa incrível, porque a pessoa transmite aquilo que está dentro dela. Uma pessoa cheia de ódio, ela vai transmitir para quem estiver perto dela uma carga de ódio tão incrível, que é possível que você, olhando para a pessoa, diga: de onde vem tanto ódio assim? A Bíblia diz, irmãos, em Mateus 12:34, que a boca fala do que está cheio o coração. Há momentos em que a gente fala coisas que a gente não sabe que essas coisas estão no coração, mas quando nós a verbalizamos ou as verbalizamos, nós vamos demonstrando aquilo que está no coração da gente. A multidão era mentirosa, a multidão levantou coisas que não eram verdadeiras, a multidão falou do apóstolo Paulo coisas que não eram verdadeiras, não eram reais, e Jesus disse que o pai da mentira é o diabo, e a multidão é mentirosa. A multidão foi injusta. A multidão não agiu com justiça. A multidão não estava sendo justa com o apóstolo Paulo. A multidão levantou uma mentira, levantou uma acusação e fez daquela acusação uma verdade, como se ela fosse algo concreto, mas era uma injustiça. A Bíblia diz que Deus é o justo juiz, no Salmo 7, versículo 11. A multidão era violenta. Agarraram Paulo, espancaram Paulo, bateram em Paulo. A multidão não pensa, a multidão é violenta, e a Bíblia diz que Jesus Cristo é o príncipe da paz. O cristianismo, ele pacifica, o cristianismo, ele traz realidades de paz para o coração da gente. Não queira cair na fúria da multidão, mas Paulo caiu na fúria da multidão. Ele caiu na fúria da multidão, e a multidão tem todas essas coisas e outras coisas mais. A multidão traz todos esses ingredientes e outros mais. Existem linchamentos que acontecem por força de uma multidão. Existem coisas que são faladas sobre a vida das pessoas, e que essas coisas caem na boca do povo, como a gente popularmente diz. E essas coisas que caem na boca do povo são multiplicadas, e às vezes essas coisas estão cheias de ódio, cheias de mentira, são injustas e são violentas. Tudo isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Tinha tudo para dar errado. Cair no meio da multidão assim, tinha tudo para dar errado. Mas aí Deus faz algumas coisas que nós não conseguimos compreender muito bem, e aparentemente elas não têm muita lógica, não têm muita explicação. Aparece o comandante, o que era o responsável pela força. Do ponto de vista humano, o comandante chegou para botar a ordem na casa. O comandante chegou para restabelecer a ordem, acalmar a multidão e resolver o assunto. E a maneira que ele entendeu que era para resolver o assunto era acorrentar Paulo e colocar nele cadeias. Paulo, que já havia sofrido aquilo tudo, que nós lemos no texto anterior, ele agora é acorrentado. Então, de uma certa forma, nós vamos entender que ao restabelecer a ordem, a acalmar a multidão e a resolver o assunto, Paulo foi preso. Aparentemente, ser preso não é uma coisa boa, mas o ponto de vista é diferente. Ser preso nesse contexto é ser livrado da fúria da multidão, ser livrado de alguma coisa pior. E essa lógica do que é pior nem sempre é compreendida por nós. Eu já ouvi essa frase que eu vou dizer agora para os irmãos e as irmãs algumas vezes, e talvez você tenha ouvido também. E a frase é difícil de falar, e sei que é difícil de ouvir. Prefiro ver meu filho preso do que morto. A frase é a seguinte: minha preocupação era ver o meu filho morto. Prefiro que ele seja preso do que ter de enterrá-lo. Quem disse isso foi um pai, Antônio, 40 anos, sobre o filho, Rafael, 18 anos. Rafael estava envolvido num crime, no assassinato de um policial na Rocinha. O pai sabia daquela história e sabia que se ele continuasse foragido, ele poderia ser morto. Para que o filho não fosse morto, Antônio foi à polícia
e denunciou o filho, e disse aonde o filho estava escondido. Do ponto de vista do filho, isso é ruim ou bom? Do ponto de vista do pai, isso é ruim ou bom? É tudo ruim, gente. Bom não é? É uma escolha do menos pior, não é verdade? É uma escolha do menos pior. A lógica é, eu prefiro ver o meu filho preso do que ter de enterrá-lo. Marinalva, cujo filho estava completamente viciado em crack, disse o seguinte: hoje eu prefiro ver meu filho preso do que na rua. Dentro de casa ele rouba tudo. Ontem mesmo, enquanto eu dormia, ele roubou um filtro de água, daqueles de porcelana e uma fruteira. Não posso ter nada dentro de casa que, quando ele está atacado, rouba, vende e compra crack. Na rua, ele já não pode mais andar, porque tem um monte de gente querendo fazer mal a ele. Então, é melhor que ele esteja preso. Pelo menos lá, eu sei que ele está sendo alimentado, porque aqui fora, passa dias sem comer nada. Olha como a mãe pensa até no alimento do filho. Conta ela angustiada. A frase dela é: graças a Deus, meu filho foi preso hoje. Graças a Deus, meu filho foi preso hoje. Quando você imagina a circunstância, você diz: poxa vida, deve ser uma circunstância horrorosa. É uma circunstância das mais horríveis que pode se imaginar. O momento em que um pai, uma mãe, entende que é melhor que o filho esteja preso do que ele correr o risco de ser morto. A perspectiva é de que esta prisão é, na verdade, um livramento. É a mesma perspectiva vivida pelo apóstolo Paulo. Naquele instante, ao invés de ser entristecido por estar sendo preso, a prisão se torna um livramento. É a hora em que acontece uma coisa que é ruim, mas aparentemente, depois de observada, você olha para trás e percebe que aquilo foi um livramento de Deus para a sua vida, por pior que tenha parecido. O comandante que chega e acalma, aprisionando Paulo, a multidão para, porque agora ele está sob a guarda. Chega uma hora que na escadaria ele tem que ser carregado pelos guardas nos braços para que ele não seja morto, para não ser morto. A Bíblia diz nos versículos 37 e 38 que ele foi confundido. O comandante olhou para ele e disse: você não é o egípcio? Você não é aquele egípcio que levou à rebelião? Você não é um sicário? Você conhece a história bíblica? E talvez saiba que os sicários eram os grandes revolucionários. Os sicários não aceitavam, em hipótese alguma, o Império Romano. Os sicários brigavam, mas não era uma briga de um discurso, era uma briga física. Os sicários eram capazes de matar as pessoas por causa da causa, em razão da causa. Eles não admitiam a menor possibilidade do envolvimento romano ali. Eles queriam guerra, queriam briga. E Paulo foi confundido com um deles. Ou seja, ele é salvo da multidão enfurecida, mas agora ele é confundido com alguém. Você já foi confundido? Alguém já achou que você fez alguma coisa que você não fez? Alguém já disse que você falou uma coisa e você não falou? Alguém já disse que te viu em algum lugar que você não estava, ou que você nunca esteve? Claudete de Oliveira, uma senhora, idosa, uma senhora, ela foi confundida com uma homônima acusada de homicídio e ocultação de cadáver em 1998 em Itanhaém, São Paulo. Tomaram pelo nome, e por causa do seu nome, confundida, ela foi presa. Passou 10 dias presa, agora no mês de março, no Rio. Um dos seus filhos, cristão, me deu uma entrevista e contou a história. Na entrevista ele me contou que todos ficaram impressionados, e que a mãe, já tendo passado 10 dias, estava presa, pela graça de Deus ela foi solta, e nesse 11º dia, já em casa, ela não conseguia falar do assunto direito.
Quando tocava no assunto, ela baixava a cabeça, de tão humilhada que ela foi. Essa senhora, segundo o seu filho, ela ainda não servia a Cristo, mas teve nessa experiência o episódio de ser confrontada com a realidade de um sistema que é injusto, porque só depois de 10 dias cruzaram os números do RG dela, só depois de 10 dias cruzaram o CPF para identificar que, na verdade, Claudete de Oliveira, a assassina, não era esta senhora que aqui está. Claudete não era esta senhora que foi presa no Rio de um crime que aconteceu em São Paulo. Claudete não era essa senhora, mas quantas outras pessoas nós conhecemos que foram confundidas e que foram aprisionadas e que pagaram altíssimo preço exatamente por serem confundidas com alguém. Pagar por algo que alguém diz que você fez, mas você realmente não fez. Pensa comigo, é justo? É justo? Me responda, é justo? Agora pensa numa coisa. Quantas vezes você já achou que alguém tinha feito, que alguém tinha realizado alguma coisa e disse que a pessoa fez sem saber se a pessoa tinha feito? Eu não estou falando de fake news não, hein? Eu não estou falando de repassar uma mensagem do WhatsApp, não. Eu estou falando da nossa fala, da nossa atitude, do nosso olhar, um olhar de reprovação para alguém que a gente não sabe se fez, mas alguém diz que fez, e alguém diz que fez, eu passei a acreditar, sem checar, sem ir à fonte, sem conversar com a pessoa, sem olhar nos olhos dela, sem questionar, sem perguntar, sem inquirir, apenas embarcando na fala de alguém, e quando alguém disse, quem te disse isso? E a pessoa diz, me disseram. Tem 2 pessoas que frequentam a igreja e são muito perigosas. A primeira me disseram, a segunda me falaram. Elas são irmãs. Me disseram e me falaram, só andam juntas. Para uns, me disseram, fala. Para outras, me falaram, diz. Cuidado. Cuidado. Com a sua fala, com a nossa fala, nós podemos estar destruindo pessoas, famílias, histórias, por causa da fala, da confusão da fala. Claudete foi presa, pela graça de Deus ela foi solta. E ao ouvir a voz do filho me contando a história dela, eu pude ver a tristeza de um filho cuja mãe é presa. No rádio, quando eu entrevistei, eu não disse o nome da mãe. Eu disse, a sua mãezinha. Ele disse, Claudete. Eu não disse, porque eu queria preservar o nome dela. Mas como ele disse, e depois todos puderam ver as entrevistas, nós podemos ver o quanto as pessoas podem ser confundidas. Cuidado com o que a gente fala, cuidado com todas essas coisas. Versículos 35 a 40, para desfazer a confusão, Paulo diz quem ele era. Ele ganhou o direito de ser ouvido, ele pediu a palavra, ele pediu o direito de falar, de ser ouvido. E aqui você pode observar a providência divina em 2 coisas. Você já imaginou se ele fosse egípcio? Pensa, o comandante disse, você não é o egípcio. Já pensou se ele fosse egípcio? Ficaria muito pior, mais difícil. Se ele fosse egípcio, ficaria muito mais complicado ele dizer que não era o tal egípcio que fez aquilo que o comandante achou que ele tinha feito. Providência divina, ele não era egípcio. Segunda providência, ele é romano. E o império que está governando a região naquela época é o Império Romano. Mais uma providência do Senhor. E ao colocar a providência divina em ação, nós podemos observar que Deus tudo controla e Deus tudo domina. Não existe coincidência quando se trata de um momento de Deus na nossa vida. Deus realiza as suas ações na nossa história de maneira providencial. Deus, ele provê, Deus providencia, Deus responde à nossa oração e às nossas inquietações. Lendo esse texto eu me lembrei de Esther, a rainha Esther, a belíssima Esther.
A Esther era uma rainha belíssima, e a Bíblia diz que ela não era apenas linda, como ela se preparou fisicamente. Ela fez um investimento bastante importante na sua estética. Era um momento importante, mas o ato mais extraordinário dela foi interceder junto ao rei pelo seu povo. E o capítulo 4, versículos 13, especialmente o versículo 14, o finalzinho, ela diz assim: e quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. A palavra ela de Mordecai para ela. A palavra é o seguinte: olha, na perspectiva dele, ela não foi feita rainha ou escolhida rainha por acaso. Ela não estava ocupando aquele lugar por acaso. Ela não estava naquela posição por acaso. Não havia uma coincidência nisso, havia uma providência do Senhor, para que ela pudesse compreender que quando ela foi feita rainha, ela foi feita pela vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que ela fosse colocada ali, para que ela pudesse desempenhar um papel, desenvolver uma missão, realizar a sua função. Daí eu trago para a nossa vida: será que Deus nos colocou neste lugar à toa? Será que Deus colocou você na profissão que você desenvolve à toa? Será que Deus colocou você no lugar que você mora à toa? Será que Deus deu a você a oportunidade de falar para as pessoas ou de interagir com pessoas à toa? Na agenda de Deus, Ele foi colocando pessoas. Na escalação que Deus faz, Ele foi colocando pessoas aqui, pessoas ali, pessoas lá, acolá. Ele foi desenvolvendo um mapa onde as pessoas eram colocadas de uma forma especial. Eu tenho duas opções. A primeira delas: Deus fez isso seguindo um plano. A segunda: aconteceu. Qual que você acha que é a mais viável, na sua opinião? Pode dizer. Opção A: Deus fez um plano. Opção B: aconteceu. A ou B? Se A é a resposta certa, se Deus fez isso como um plano, isso é para ser trazido para nós. Deus me colocou no lugar, me deu a oportunidade, me deu a providência, agiu na minha vida de uma forma tal, para que eu possa exercer o meu papel, como foi no caso de Esther. Quando chega no caso de Paulo, Deus o coloca ali de maneira providencial. Ele não era egípcio, ele era romano, e quem governava era o Império Romano. Quando ele diz que é romano, ele ganhou a oportunidade de ser ouvido. Foi exatamente por esse item que ele ganhou a chance de falar. E quando Paulo pede a palavra, o versículo 40 nos diz isso. Quando Paulo pede a palavra, a multidão que estava cheia de ódio, mentira, injustiça e violência agora se cala. A multidão só consegue ouvir alguma coisa quando se cala. Eu quero terminar essa nossa reflexão dizendo a você que para ouvir você precisa se calar. Para ouvir, a multidão precisou se calar. Sabe qual é a dificuldade nossa? Nós gostamos de falar. Nós não estamos com muita paciência para ouvir. São raras as pessoas que têm paciência para nos ouvir. São vários os casos em que você vai conversar com uma amiga sua, com um amigo seu, e vai contar um problema para essa pessoa, a pessoa te interrompe quanto dela. Aí você diz: ei, eu primeiro. Que tem que erguer a mãozinha para falar assim: deixa eu falar. Igual na sala de aula, deixa eu falar. Porque a pessoa não deixa você falar. Você começa a falar, ela te interrompe para contar o que ela quer contar. Mas você está falando que você precisa ser ouvido. E a outra pessoa pensa a mesma coisa. Diz: eu estou falando que eu preciso ser ouvido. Provérbios 18, 13 diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Sabe quando alguém te pergunta e você não pensa? Responde sem esperar a pergunta inteira. Tiago 1,19: portanto, meus amados irmãos, todo homem e mulher seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Tardio para... Gente. E tardio para... se irar.
Você só vai conseguir ouvir a Deus na hora que você se silenciar. Posso falar uma coisa? Está difícil, porque nós estamos querendo falar o tempo inteiro. Hoje nós fizemos um ato de gratidão, sem pedir nada, só para agradecer. É difícil? Até para orar é difícil, sabia? Você começa a orar para agradecer, daqui a pouquinho vem na sua cabeça pedidos. É ou não é verdade? Quantas e quantas vezes nós nos ajoelhamos na presença do Senhor e só falamos? Só falamos, passamos muito tempo orando, falando. Não investimos tempo para ouvir, para ler a palavra do Senhor. Não há tempo para ler a palavra de Deus hoje em dia. Nós estamos com muita pressa, mas se a chapa esquentar, nós vamos conseguir tempo para orar. Ah, se a chapa esquentar. Ah, meus irmãos, quando a chapa esquenta é vigília, é madrugada, é dia, é noite, é de manhã, é qualquer horário, vira tempo para oração. Vou perguntar para você, é ou não é verdade? Não nós, amigos nossos, não é verdade? Mas para ler a Bíblia, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Senhor eu tenho que ler a Bíblia, mas nós estamos com uma questão de audição seletiva. Você conhece alguém que só escuta o que quer? Vou dizer para você uma frase, a frase é a seguinte, olha: ouvimos o que nos interessa, quando nos interessa e enquanto nos interessa. Vou repetir, ouvimos só o que nos interessa, ouvimos o que nos interessa, quando nos interessa, ouvimos o que nos interessa, quando nos interessa, enquanto nos interessar. Porque na hora que não interessar mais, nós não ouvimos. E aí nós fazemos ouvido de... Para quem não sabe o ditado, ouvido de mercador. Estou nem aí o que você está falando, eu quero te vender. Eu estou preocupado com o que eu tenho para falar. Você pode falar o que você quiser, eu não estou te ouvindo. Há pessoas que desenvolvem uma metodologia de olhar para o meio da testa da pessoa. Se alguém olhar para o meio da sua testa, a pessoa não está ali. Estou te dando uma dica. Tá certo? A pessoa está olhando para você, você está falando, a pessoa olhou para o meio da sua testa, ela já não está mais entre nós. E há pessoas que se desconectam completamente do outro, enquanto o outro fala. Eu sei, alguns falam demais, não nós, alguns amigos nossos. Mas se alguém está falando, é porque ela precisa ser ouvida. O índice de suicídios tem crescido de forma assustadora. E os especialistas dizem que as pessoas que se suicidam dão sinais. E muitas estão procurando uma pessoa para ouvi-las, de graça. Uma pessoa para ouvi-las. Mas está difícil encontrar. Da mesma forma, muitos não querem ouvir a Deus, querem falar. Alguns querem dar ordem. Outros querem pedir a Ele que dê a eles alguma coisa. A multidão, diz o texto bíblico a partir do capítulo 22, que a multidão se silenciou. E Paulo se apresentou, Paulo contou seu testemunho. O silêncio da multidão permitiu que Paulo pudesse contar a sua história. E que Paulo pudesse contar que ele era fariseu, que ele era zeloso, que ele era tão religioso quanto eles, que ele tinha cartas para prender os cristãos, e alguns deles foram levados, arrebatados a partir da sua ordem, da sua palavra, e foram conduzidos ao cárcere. Paulo podia contar essa história e muitas outras histórias, para dar nome de pessoas. Lembra fulano? Eu que prendi. Lembra Beltrano? Eu que levei preso. Ele estava contando, e a multidão estava ouvindo. Os psicólogos fazem uma distinção entre uma pessoa que te ouve e uma pessoa que te escuta. Existe uma expressão chamada escuta ativa, que é um pouco mais do que ouvir. Alguns estão me ouvindo, outros estão me escutando. Alguns dos que estão me ouvindo não estão me escutando, mas todos que estão me escutando estão me ouvindo. Entendeu? Repita. A multidão ficou em silêncio. Ouviu, mas não escutou. Na sequência, alguém grita: morte a esse homem!
E aí a multidão toda inflamada, mais uma vez, começa a falar as mesmas coisas que eram ditas anteriormente. Paulo tem que ser carregado pela graça de Deus, ele não é morto. Mais adiante ele é solto, ele continua a pregar o evangelho, sabe por quê? Porque embora a multidão queira destruir as pessoas, se Deus escolhe as pessoas, ele as protege, ele as livra. Ninguém determina o final da sua vida antes que Deus determine, ainda que pareça uma coisa ruim. Deus opera o livramento e te arranca do meio da multidão furiosa. A história bíblica que eu quero contar para vocês acaba aqui. E quero reafirmar o tema: tinha tudo para dar errado, só não deu errado porque houve uma intervenção divina, a mesma intervenção que há em nossas vidas. Cuidado com a multidão, não seja parte dela. Deus opera o livramento, mas não confunda as pessoas. Não seja parte dos que falam, eles disseram ou falaram. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Deus está falando com a gente.